Então tá, galera, a gente vai começar esse tempo, é um prazer o pastor Harold estar aqui com a gente. A gente estava ansioso para ter esse dia, esse bate-papo de mesa com você. Tenha liberdade para falar, para se expressar, para nos dar uma direção aqui. Eu acho que é algo que é muito interessante ao tempo de mesa, é algo que a gente valoriza muito, né? De todos os congressos, de todos os tempos que a gente tem tem esse encontro de pastores que vêm na comunidade, que passam um tempo com a gente, né, pastor Esther? O melhor tempo é o tempo de mesa, né? Então, a gente ter essa oportunidade de estar aqui com você hoje, pastor Harold, é um grande prazer para nós, para mim, para o pastor Esther, para a comunidade Siloé, ter você com a gente aqui, representando aí o pastor Evaldo, que está de férias, veio aí cumprir a missão, vai estar com a gente no final de semana, né, nesse tempo agora. E é um prazer enorme, sabe? Ter esse tempo com você, eu acredito que vai ser muito valioso para nós, né? E a gente queria aí ouvir um pouco de você, como que anda a tua vida, como é que está, casa nova, mudança, tempo novo, como que está a família, como que estão os filhos. Fala para a gente um pouco como é que está tudo isso aí. Muito obrigado, em primeiro lugar, hein, gente? Muito obrigado por esse privilégio, me sinto muito honrado. Eu acho que é a primeira vez que eu estou fazendo um podcast assim, né? Um show assim. Eu nunca tive o privilégio, a oportunidade de fazer e estou sendo muito, muito honrado mesmo e agradeço pelo convite, né? Através do pastor Evaldo. Privilégio nosso. Começando com a gente. Sim, muito, muito, muito legal. Então, eu quero agradecer mesmo. Estou aqui com o Raul, com Esther e mandamos um beijo para o Evaldo, a Nana, curtem bastante. É verdade. E estamos aqui, a turma aqui está tomando muito conta de mim, mas muito, muito, muito bom. E estou bem, estou muito bem, numa nova fase na minha vida, né? E isso, uma das coisas boas dessa nova fase é que ajudou também a aproximar um pouco mais de vocês, da Siloé, do Evaldo, da Nana, né? Porque agora estou bem mais próximo, perto, né? Morando em Curitiba, e isso tem ajudado a estreitar um pouco mais nossos relacionamentos. Eu gosto muito de relacionamentos. Eu tenho uma mensagem sobre só relacionamentos extraordinários e como abrem portas, né? Então, me sinto muito bem. É uma fase que ainda estamos assim aprendendo, né? A lidar. É uma virada esperada, mas também não esperada na vida da gente. A gente passa por fases, por mudanças, e a gente vai estar conversando um pouco sobre isso, né? As mudanças, as fases, as gerações, e isso acontece na vida pessoal da gente também. Sim. E alguns a gente está preparado para passar por eles, e outros pegam a gente de surpresa, e despreparado, e tem que se apegar em Deus e aprender as coisas novas. Então, o que nós estamos vivendo é isso. A família, tenho meu filho casado, o Andrew, que mora aqui em Joinville, já há quase 8 anos que ele veio para Joinville, veio estudar, né, e trabalhar, e casou-se, e iniciaram junto com o Theo e a Larissa, né, a Lifeway, né, então veio junto com eles esse propósito. E eu agora morando em Curitiba, eu e minha esposa e as 2 filhas, né, que são menores que eu Andrew, e a Melanie e a Stephanie. E estamos nos adequando, nos ajustando. Eles nasceram em Guarapuava, cresceram em Guarapuava. A Melanie tem 22 anos, está 1 ano e pouco em Curitiba, então passou a vida toda em Guarapuava. Então é uma mudança de relacionamentos, de amizades, de propósitos. E a mesma coisa com Stephanie, nasceu em Guarapuava, está com 15, vai fazer 16 mês que vem. Então, os primeiros quase 15 anos em Guarapuava. Então, é uma fase também para elas, né? Sim. E minha esposa também era daqui de Joinville. Quando casamos, moramos 1 ano, 6 meses mais ou menos em Curitiba, e aí fomos para Guarapuava, onde ficamos 26 anos. Então, ela morou mais em Guarapuava do que aqui em Joinville. Né? E agora estamos em Curitiba. Então, todo mundo, assim, fases diferentes, relacionamentos diferentes, sentimentos diferentes, morando na mesma casa, e cada um tendo um jeito diferente de lidar, assimilar e vencer, e como eu também. Né? Mas estamos bem, a graça de Deus
nos capacita a superar tudo essas coisas e sonhar com coisas maiores ainda. Nessa tua nova fase, a gente que foi presenteado, né? Então, porque veio mais perto, né? Está mais perto da nossa comunidade, da igreja, e a gente gosta muito de você. O pessoal da comunidade Siloé gosta muito do pastor Harold. Você é uma referência para todos nós, como um homem de Deus. Tem sempre uma mensagem poderosa para a gente, e a gente vai estar falando sobre isso, sobre essas mensagens, sobre as gerações que você veio trazendo na tua vida, na tua história. A gente quer escutar sobre isso, na verdade, tem um conteúdo incrível sobre isso, né? A pastora Esther, ela também vem dessa geração da igreja, né? O pastor Evaldo, presbiteriano. Então tem uma mudança na vida, mas então já nasce dentro desse berço cristão, nesse lar, né, cristão. E como que é hoje a tua vida, pastora Esther, hoje, nessa geração que a gente está vivendo agora? Nossa, boa pergunta, né? Bem ampla, né? Então, hoje sou pastora, e é interessante porque era algo que, de certa forma, eu sempre fugi, né, de estar neste lugar. Acho que todo filho de pastor tem, né? Tem isso, e quando Deus chamou, não tinha muito para onde fugir, assim. E é muito gostoso exercer esse ministério nos nossos dias, né? Eu creio que, por mais que seja um tempo desafiador, que seja um tempo onde a gente vê dificuldades e até uma geração, de certa forma, acostumada ou acomodada naquilo que está vivendo, eu vejo que é um solo propício para aquilo que Deus pode fazer, e é incrível poder fazer parte disso, né? Geralmente Deus faz algo incrível numa geração de improváveis. Eu creio que essa é a nossa geração, é a geração dos improváveis, né? São pessoas que a gente não consegue ver lutando, brilhando e tudo mais, mas eu creio que é onde Deus tem liberdade para fazer, e servir essa geração, para mim, é um privilégio. Eu creio que essa é uma das coisas mais incríveis que a gente tem vivido nesse tempo, assim. Eu tenho pensado sobre isso, e creio de verdade que é um tempo mesmo de filhos apaixonados por Jesus, sendo levantado nessa geração sem face. Eles não precisam de um nome, eles não precisam de uma estrela, eles não precisam de um altar, porque aquele que nos uniu nos dias de hoje, nessa geração, ele é exaltado, ele está sentado ao trono, e eu creio mesmo de verdade que é uma geração sendo levantada sem face. Eles não precisam se propagarem pelo nome de quem eles são, mas eles serão lançados pelo nome de Jesus. E olhando para isso, pastor Harold, como é que foi essa caminhada, esse início da caminhada, né? O pastor não nasceu aqui no Brasil, né? Não. Eu queria que você comentasse como que foi essa experiência, porque se hoje a gente está pisando em algum lugar, se a gente está hoje com os nossos pés sobre uma plataforma, é porque pessoas como você, o pastor Evaldo, se posicionaram em Deus para que nós, hoje, como os discípulos, construíram algo para que a gente possa estar sobre isso, sobre essa história, sobre essa vida. Como que foi isso? Como que foi esse começo? Pois é, Raul. É muito... Como que eu diria? A minha história é muito longa e recheada de tantas coisas, né? Às vezes até eu fico me indagando algumas situações que parece que, tem muita gente que não tem tido o privilégio, talvez, de passar por aquilo que eu passei. Sim. E eu vejo isso com meus filhos, né? Eles não tiveram as experiências que eu tive. Sim. Com Deus e tudo aquilo lá, e às vezes eu fico, pode ser que isso gera um tipo de frustração dentro deles. Porque eles, você é filha de pastor, você nem foi ainda, você é. Continua sendo. Eles são filhos de pastores também, e às vezes vem aquela expectativa, né, da turma deles, que acha que eles devem estar vivendo uma coisa assim, que o pai está vivendo, o pai deles. Então, vem uma cobrança velada, e às vezes eles mesmo por si, né, gostariam que Deus também se manifestasse para eles daquele jeito que o pai conta, e nada daquilo lá. Então, eu imagino alguns conflitos que eles passam e ainda estão passando, né?
e especialmente no meu caso, é algo bem diferenciado, não é algo que se espera que todo mundo tenha isso na sua vida. Então, eu tenho 60 anos e nasci de novo, entreguei minha vida a Jesus aos 10 anos, não faz uns 50 anos andando na fé. Lá no país de Gana, na cidade capital, Accra, na África Ocidental. E naquela época, nos anos 60, eu nasci em 61, a gente ainda tinha uma estrutura de sistema educacional bem parecida com a da Inglaterra. Ainda faz parte daquilo que eles chamam de Commonwealth, não sei o que, aí Nova Zelândia, Austrália, Canadá, todos, né? Aí a rainha Elizabeth, que está completando agora 70 anos de realeza, né? É a rainha desses países. De Gana não é mais, mas teve muita influência. Então, colonizada, né? Foi colônia de Inglaterra, né? Então, a estrutura educacional daquela época era bem igual como era na Inglaterra, tão igual que o príncipe Charles, o filho da rainha Elizabeth, fez uma parte do colégio dele em Gana, né? Porque Gana era um país muito especial para a Inglaterra, né? E ele estudou num dos colégios lá em Gana. Legal. Que o sistema era igual, prova, vestibular, tudo era igual. Sim. Então, na minha época, era esse, e aí as escolas, os colégios, escolas, era tudo internato. Sim. Né? Igual daquela época da Inglaterra. Então, eu estudei no internato, só de meninos, uma escola grande, e o sistema educacional público é gratuito até a faculdade, até a universidade, e você fica no internato. Faculdade era tudo campus, então todo mundo mora no campus. Então eu passei desde os 10 anos que eu entrei na escola até eu vir embora para o Brasil, com meus 22 anos, eu passei dentro da escola, dentro da faculdade, dentro do colégio, morando lá, entendeu? E aí a gente começa a viver tantas coisas, você descobre tantas coisas e vive tantas coisas, experiências com Deus. Então, aos 10 anos, eu entreguei minha vida a Jesus. Era um colégio chamado Accra Academy, numa academia de Accra, mas é uma escola, né? E era interdenominacional, né? Mas aos domingos fazia um culto e fazia parte do currículo da escola. Então todo mundo é feito chamada de nome, tudo. Todos participavam. Então todos os alunos participam, né? Todo domingo à noite tem culto, né? Todo dia durante a semana, dia de aula, de manhã tem reuniãozinha, né? Culto bem menor, né? No auditório principal, depois vamos para as turmas, as salas, e a gente fica 7 anos nessa escola, né? Até fazer vestibular para a faculdade. Né? Então, eu fiquei lá desde os meus 10 até 17 anos nessa escola. Ganhando o hábito de estar. Justamente. E num desses cultos, no primeiro ano que eu estava lá, veio um grupo musical, evangelístico, estudantil, que eles vieram ministrar o culto. E foi feito um apelo para entregar a vida para Jesus. E aí, quando eu me entreguei a Jesus, então fui nessa escola, né? E dali eu fui crescendo. Então, com minha turma, na minha turma eu era o menor, de idade e também de tamanho, eu era o menor. A média, eu entrei com 10 anos para fazer 11 e a média da minha sala era 12, 13 anos, então era bem pequeno. E você vai aprender com bullying, vai aprender com tanta coisa, culto e reunião e lutando e tudo aquilo lá, você tem que se aprender a se virar sozinho. Dentro disso, eu fui tendo experiências com Deus, né? Então, fui batizado no Espírito Santo aos 13 anos, isso já em casa, nas férias, lendo um livro sobre o Espírito Santo, e aquele livro me queimava, eu não aguentava mais, não terminou o livro, eu saí, corri para o bosque que tinha fora de casa, nos fundos da nossa casa. Minha mãe era professora de uma outra escola, essa não era internato, né? E a gente morava próximo a essa escola, né? Então, quase que no campus, morava bem pertinho.
e tinha um bosque grande ali. Então, eu fui para o bosque lá e quando eu fui ver, eu estava ajoelhado no chão ali, orando em línguas. Então, eu fui batizado no Espírito Santo sozinho. Entendeu? Então, eu já começo a ter umas diferenças, né? Não é alguém que orou comigo, sozinho. Algo começou a borbulhar dentro de mim, eu corri para fora da casa, eu entrei no bosque e começou, eu fiquei lá nem sei quanto tempo. Então, de lá tem sido assim minhas experiências com Deus, coisas muito fortes, muitas delas sozinho e muitas ao longo dos anos com um grupo nosso que a gente foi tendo. Quando eu tinha meus 15 anos, já era o líder do grupo evangélico da escola. A escola toda tinha esse veio evangélico ou foi por meio de uma evangelização da época que ela foi? A maioria das escolas no país já era meio evangélico, porque foram plantadas, a maioria, pelas igrejas. Pela reforma, pela igreja metodista, igreja presbiteriana, igreja anglicana, tem esse católico também. Então, é um país muito, muito cristão. Junto o evangélico com o católico chega a 60%, quase 70%. Então, a gente vivia isso. Essa escola em particular, ela não foi feita por uma denominação, mas ela tinha influência. Ela tinha toda a influência. E aí, nos cultos, todo mundo via. Mesmo que é muçulmano, quem que é ateu, todo mundo tem que estar lá, porque tem lista de chamada. E as pessoas vão se convertendo. As pessoas vão se convertendo. Em algum momento. E tinha estudos bíblicos, fazia parte do currículo. Na sala de aula tinha estudo bíblico, tudo. Então, E aí eu fui tendo minhas experiências com o mover de Deus, com o Espírito Santo. E a tua família era cristã? Minha família meu pai já faleceu fazer 15 anos. Né? Ele era pregador leigo da igreja presbiteriana, né? E o regente do coral. Então, a gente vivia cantando em casa. Cresci ouvindo meu pai cantando, formando as vozes, que ele vai ensaiar o coral, então ele mesmo ensaiando em casa, com o inário. A gente viveu isso, a gente canta. Então, a música está no sangue, está nos meus filhos. E minha mãe é metodista. Né? A igreja metodista central de Acra praticamente nasceu na casa dela, né? Da minha avó. Eles tinham, naquela época, metodismo, praticava grupos familiares. É interessante, né? Chamava de classe. Então, tinha uma classe na casa da minha avó, né? Quando estava começando a igreja metodista. E eu lembro que eu participei dessa classe muitos anos depois, na casa dela, minha avó, tudo. E nunca tiveram problema. Metodista com um presbiteriano casado, nunca tiveram problema. Entendeu? E nós crescemos nisso. Quando eu fui para a escola, eu fui para o carismático. Porque eu já fui batizado no Espírito Santo, que não tinha isso nem na metodista, nem na presbiteriana. Então, uma vez ou outra eu ia no culto com meu pai, quase que nenhum, acho que muito poucas vezes. Eu ia com minha mãe nos cultos, e com meus amigos a gente ia para o carismático, para o pentecostal, e queimar por Deus, queimar por Jesus. Então, a gente foi tendo experiências, foi fazendo evangelismo na rua e tanta coisa. Você começa a ter experiências de milagres e cura e intensidade, busca em Deus. Então, nós fomos crescendo nesse ambiente. Havia alguns que eram precursores, né? Que a gente chamaria de pais, né? Espirituais, né? E que, numa certa fase, a gente começou a se achar que sabíamos mais do que eles, entendeu? Que é aí que veio o choque das gerações. Eles não souberam conectar conosco, os mais novos, adolescentes, jovens, crescendo. Que geralmente é a maior dificuldade das igrejas, né? É essa conexão. E nós também não conseguíamos conectar com eles. Entendeu? Então, houve uma lacuna. Até porque, por conta de experiências que a gente estava tendo na nossa geração, estava tendo algo muito forte do mover de Deus, um avivamento nos colégios. Então, no nosso grupo, começou a formar mais grupos em vários colégios. E começou a ter avivamento no meio estudantil. E nós levamos isso até universitário. Então, começou a ter um avivamento no país, no meio estudantil universitário.
muita gente se convertendo, muita gente fazendo grupos de evangelismo, de música, se espalhando pelo país, do norte ao sul, e a gente participando. Eu tive uma participação bem assídua na liderança desses tipos de movimentos, né? E a gente foi se distanciando dos pais espirituais, porque eles eram mais pacatos, eles tinham mais conhecimento, se movia mais nos dons, alguns que eu conheci, mas se desconectou. E a gente começou a se achar que nós somos melhor que eles. Nós deserdamos os nossos pais espirituais, se eu pudesse dizer assim. E foi com o tempo, Deus foi nos mostrando isso, pelo menos eu e nosso grupo, se alinhando, né? Se alinhando. Houve esse alinhamento novamente com houve os isso, pais espirituais. Com alguns de nós, né? Há muitos dos meus amigos, conhecidos, nunca tiveram esse realinhamento. Mas depois de anos, já faz muitos anos, décadas, eu acho que eles conseguiram, com as outras gerações, alinhar um pouco. Então, hoje, as gerações novas tem um respeito enorme para a geração antiga lá. Parece que uma cultura, né? Faz parte até da cultura, não só do evangélico, mas a cultura do país. Tem uma visão de honra. De honra, muito extremo, às vezes, até. E aí trazem até como é na cultura para dentro da igreja. E às vezes cria um pouco de choque, porque é bem extremo mesmo, a forma de honrar os anciãos, os pais. Mas é bem legal. Eu não sei em que área que eu vou, então vocês vão cutucando. Não, a gente... tem tanta coisa para... Uma das coisas que eu acho interessante, até ouvindo o pastor falar, e olhando para essa geração hoje, porque uma das coisas que eu vejo que tem como uma base dessa vinda da história do pastor, é esse avivamento no meio estudantil, né? Coisa que hoje, nos dias de hoje, né, eu até queria que a pastora Esther comentasse um pouco. A pastora hoje, ela pastoreia os jovens da comunidade Siloé, e a grande maior parte dos adolescentes e pré-adolescentes também. E hoje há uma estatística hoje que nos dói muito, porque a ideia é que cada 10 cristãos que iniciam o percurso universitário, somente um se mantém na fé. Uau. Então, isso é algo que... Eles são muito influenciados. Mexe muito com a gente. Então, eles vêm desse berço. Nós estamos falando de um tempo onde eles eram influenciados no meio estudantil, e hoje, numa geração agora de um novo tempo, do pós-moderno, a gente está falando que a cada 10 que entra numa universidade, que são cristãos, que já confessaram o Senhor como Cristo, como seu Senhor, eles então esfriam. Como é que é a tua visão, pastor Esther, sobre essa geração? Até o que eu estava pensando, que a impressão que eu tenho tido nesses dias, e quando eu falo nesses dias é desse ano passado, porque a pandemia, de certa forma, ela fez com que as pessoas se definissem, ou em Deus ou sem Deus, né? Parece que ela fez uma limpa, né? Fez uma peneira. E por conta disso, a impressão que eu tenho é que até aqui era realmente um problema. Eu vejo pela tarja, na verdade, o início da tarja ali, o problema é que boa parte não fazia faculdade, e que para mim era assustador, né? Jovens que não se interessam em crescer academicamente e tal. E daí, num processo, eu vejo que essa realidade mudou. E hoje, olhando para o Brasil, eu vejo isso. Eu vejo jovens que realmente querem crescer enfim, construir isso. E algo que eu tenho visto nesse último ano passado para cá é que tem crescido neles um desejo de fazer a diferença na faculdade. E isso tem sido muito legal. Eu vejo que Deus está movendo o coração deles em direção a isso, de que nós estamos plantados aqui, então nós precisamos fazer a diferença. E eu creio que foi por conta de tudo que aconteceu de pandemia, eles tiveram que se posicionar em Deus. E por se posicionar em Deus, hoje eles estão se posicionando dentro da faculdade. Eu vejo para algumas pessoas da tarde, principalmente, eu olho também para fora, conversando com outros pastores de jovens e tudo mais, eu vejo que a juventude finalmente está começando a se posicionar como cristão, né, dentro da faculdade, entendendo que precisa fazer a diferença, entendendo que precisa influenciar. Então, está voltando a nascer
E é incrível, e para mim é uma perspectiva que eu não tinha mais, tanto que era uma das coisas que eu orava muito para que Deus brotasse isso no coração, mas eu tenho visto essa mudança. Então eu estava lembrando da palavra que Deus deu para o pastor, né, do shift, e o sentimento é que Deus está fazendo isso na mente dessa juventude, assim, parece que Deus está resetando algumas coisas, algumas experiências, e essa é uma delas. Eu tenho visto com esperança e expectativa, né, do que Deus vai começar a fazer, né? Que legal, que legal. Então, falando nisso, isso é muito animador, né? Sim. Porque a estatística é bem desanimadora. Bem desanimadora, bem difícil. Da minha época, assim, eu vejo assim, que você tenta puxar na cabeça assim, a maioria de nós tivemos encontro com Deus, conhecemos a Jesus, tivemos experiências na escola. Sim. E a maioria dos avivamentos, de certa forma, eles nasceram dentro do meio universitário. Universitários. Né? Ou desaguava em escola. Então, a maioria das igrejas tidas como tradicionais, todas elas implantaram colégios, universidades, porque ia para isso, porque cria também a parte acadêmica e que na mudança da sociedade também começa pela parte acadêmica. Né? Então, na minha época, a gente viveu muito isso por causa do meio estudantil, da influência do Evangelho. Isso foi se perdendo. Né? Isso foi se perdendo ao longo dos anos que chegou essa estatística. Mas até porque, pastor, na época em que você estudava na faculdade e tudo mais, a faculdade ela era cristã, de certa forma. Então, a influência que ela gerava sobre os alunos, ela era mais cristã. E hoje a impressão que eu tenho é que eles usam a faculdade para influenciar para outras coisas, né? Para comunismo, e vai para outras linhas. E aí que é o que pega. Então, o novo convertido entra numa faculdade sem base, sem conhecimento e se depara com uma enxurrada de assuntos que ele não sabe lidar. E aí ele começa a entrar em crise de fé. Né? E até por isso que eu falei, o sentimento que eu tenho é que Deus usou esse tempo de pandemia porque as pessoas tiveram que se posicionar por Deus ou não, e os que se posicionaram parece que estão se posicionando em todas as áreas da vida. Acendeu algo no coração deles. Parece que isso forçou esse lugar, entende? Quando eu vim ao Brasil, já uns 38 anos atrás, eu fui estudar na Unicamp, e mesmo que não seja uma universidade cristã, com influência cristã, o ambiente é diferente. 30 anos atrás. Então, as universidades, os colégios, tudo era um ambiente um pouco diferente. E ali a gente pôde fazer vários grupos. Eu tive o privilégio de participar em alguns, eu iniciar outros iniciaram outros, dentro da Unicamp. Muita gente foi evangelizada, muita gente foi... E fora da Unicamp, eu morava em Campinas, na época eu participava, era membro da Igreja do Nazareno, pastor Aguiar Bavossora, que é o filho agora que assumiu o Flago. Na minha época ele era pré-adolescente, ele tinha 13 anos, 14 anos, e eu era o líder deles, né, dos jovens, e nós fazíamos muitos trabalhos nos colégios na cidade. E era aberto, eles abriam, haviam as necessidades, então os principais, os diretores, permitiam a gente. Eu lembro, eu preguei muitos colégios. Um deles, um dos projetos eu fiz com Silas, o jogador, que ele é de Campinas, ele é dessa igreja e participava dos jovens, eu era o líder, a gente se tornou amigo, né? Até pela cor e tudo, a raça, conhecia a família, então convivia lá, dormia na casa deles, tudo. Na época ele ainda estava começando a estourar, né, em São Paulo, com Miller, aquela turma. E nós fazíamos um trabalho em vários colégios na cidade. Eu ia com ele, só nós dois, dupla. Tem vários outros que faziam também, mas a gente fazia essa dupla. Né? Ele entrava na escola, o diretor mandava parar tudo, porque o Silas... Entendeu? Aí a escola se reunia, todo mundo, ele falava da vida dele, dava o testemunho dele, ele é muito crente, e falava do futebol e tudo, e depois me passava a bola e eu pregava, fazia apelo, as pessoas se convertiam, e depois nós fazíamos
um autógrafo, né? Nas camisetas, nas camisas, bola, tanto ele quanto eu, o pessoal vinha pedir autógrafo, nós dois fizemos isso muito, muito bem. Mas hoje, nas escolas, você não pode fazer isso. Não, é fechado. Então, algumas coisas mudaram. Mas eu ainda acredito que existem meios para fazer, sem ser desta maneira. O que muda das gerações e das culturas são a maneira de alcançar. A gente precisa descobrir onde é esse veio. E eu percebo que as necessidades básicas são as mesmas, não importa qual geração. Sim. O ser humano é ser humano com as mesmas necessidades, porque foi criado, nasceu no pecado, tem as mesmas falhas, as mesmas necessidades, os mesmos pecados, só muda a intensidade, a dimensão e a nomenclatura, entendeu? E como se expressa isso. Mas se a gente descobrir o veio para atingir aquela necessidade das pessoas, elas vão se abrir. Elas vão se abrir. Eu tive o privilégio de fazer um trabalho assim em Guarapuava, uns 5 anos atrás, com um projeto que eu trouxe do Canadá. Numa viagem para o Canadá, um casal canadense elaboraram um projeto para entrar nos colégios, sem ferir as leis. Não pode falar de Jesus, não pode falar de Deus, não pode falar da Bíblia. E eles montaram um projeto no inglês chamado Light Your World, Ilumine Seu Mundo. E o projeto foi muito aceito em várias escolas canadenses. Aí eu falei, então me autorizo, levo para o Brasil, nós vamos implantar na nossa igreja, e aí outros também. E é simplesmente isso, eles têm um projeto assim, que valoriza as pessoas para iluminar o seu mundo. Tem muitas trevas, muitas coisas erradas na sua volta, na sua casa. Como você pode se levantar e ser uma luzinha no mundo. Né? E as escolas paravam e deixavam fazer na sala de aula. Eles ficavam 3, 4 dias numa escola, depois em várias faixas etárias, montado para cada faixa etária, com dinâmicas, mas que mexe com traumas, que mexe com valorização, mexe com coisas que é feito com você, coisas que estão afligindo você, como você lida com isso, mexe com perdão, mas sem falar no nome de Jesus, sem citar a Bíblia, mas colocando os princípios. Mas falando totalmente da Bíblia. E as pessoas eram quebrantadas porque estava falando da necessidade, o que pega deles. Né? E se choravam na sala de aula, se perdoavam, ia para o professor para pedir perdão. Quando terminavam, eles queriam saber de que igreja você é. Eu posso ir lá na sua igreja? Então, era tremendo. A gente praticou isso em Guarapuava por um período de quase 2 anos. E como a cidade já nos conhecia, então eles chegavam no final, quando que tem culto na igreja? Sem a gente falar nada de igreja. Professores se convertiam, eles queriam que adaptasse para eles, para os adultos, para os funcionários, não só para os alunos na sala de aula, mas também para eles, para os funcionários. Começamos a ter tanto para isso, para treinar, preparar os jovens, adolescentes, para entrar nas suas escolas e fazer esse projeto. Chegou o ponto que a secretária de educação do município chamou o pessoal que a gente tinha delegado a assumir o projeto na sala dela, e abriu para todas a rede de ensino do município. A gente quer que vocês entrem em toda a rede do município, quase 20 mil alunos. Né? E vocês podem fazer esse projeto, porque desde que esse projeto atingiu algumas escolas, diminuiu a violência, diminuiu o desrespeito, diminuiu não sei o que. As mães estão felizes, o que está acontecendo com os filhos, e abriu assim para todos. Então, mesmo que eles fecham e proíbam por meio de leis, por outras ideias, mentalidade que tem, eles começaram a ver resultado, mas sem falar de Bíblia, sem falar de Jesus, e começar a ter influência e começar a mudar. Então, eu creio que a gente ainda pode. A gente ainda pode. Eu gosto muito do livro de Esther, né? Esther está aqui. O livro de Esther, você não encontra nome de Deus. Não menciona nome de Deus. Mas você vê Deus no livro inteiro, né? Mas Deus está no livro inteiro, está na cultura, foi implantado, mudou toda uma história sem falar o nome dele. Então, eu entendo assim, às vezes a gente não vai ter oportunidade de falar o nome, mas nós podemos causar uma diferença, e aquilo que eles estão resistindo, se opondo, começa a desmontar. Até porque é mais impactante do que falar o nome de Jesus é mostrar Jesus. Sim. Né? E eu creio que com isso você mostra Jesus, e não tem como
sair diferente. Eu acredito que os jovens adolescentes hoje têm oportunidade de poder fazer isso nas suas escolas, no colégio, na sociedade. Sim. Mas eu acho que o mais importante ainda é nossos jovens adolescentes precisam ter experiências mais profundas com Deus. Com Deus. É muito raso. E aí não conseguem transmitir isso para os outros. É uma fome e uma sede que precisa partir disso. Precisa ter essas experiências. Mas eu entendo, até pensando no meio cristão, foi uma das falhas nossas, de certa forma, como igreja. Né? Nós caminhamos para ter uma estrutura legal, de culto e tudo mais, e a gente não levou eles à profundidade em Deus. Né? E nisso eles não têm base. Não tem. Então, para eles enfrentarem é muito difícil. Né? E é algo que eu creio que como igreja nós precisamos crescer muito. E para você estar aqui hoje, pastor Harold, como que foi essa vinda para o Brasil? Foi por meio de busca de ensino? Foi por meio de uma compreensão em Deus, por uma palavra profética? O pastor se move muito pelo profético. Eu não vou deixar passar essa experiência. Eu digo que tudo na minha vida é profético. Mas como que iniciou? Pode. Okay? Como que iniciou o profético? Como que iniciou? Na sua vida? Gradativamente. Fui descobrindo e fui crescendo naquilo. Claro, teve todo um ambiente também, escola na prática, né? Sim. Pessoas com que a gente andava também, era muito forte no profético e no ensino, no apostólico. Então a gente foi pegando um pouco de cada. Sim. Mas, como eu falei, aos 13 anos fui batizado no Espírito Santo, né? Aí começamos a pregar no colégio, no internato, pregar para meus amigos. Tinha outros colegas também, os crentes, começaram a ter experiência do Espírito Santo, começaram a orar com as pessoas. Aos 15 anos eu assumi a liderança do grupo. Né? E o grupo começou a crescer, começou a trazer evangelismo, trazer outros grupos, ir para outros colégios evangelizar. A gente foi tendo experiências. E nessa fase, na minha infância, pré-adolescência, eu tinha um sonho dentro de mim. Eu não diria que Deus me deu um sonho, não um sonho daquele que você dorme e você sonha, mas algo dentro de mim, um sonho. Né? Estou tentando escrever livros sobre sonhos. O seu Valdo está pegando no pé, faz esse livro que a gente lança aqui. Vai sair o livro então aí. Sobre os sonhos, ele vamos lançar aqui, não sei o que. E havia esse sonho era... Um dia eu ia morar, estudar, viver na Alemanha. Eu tinha isso dentro de mim. Talvez pelo meu pai, que ele foi engenheiro de telecomunicações e ele fez alguns cursos na Alemanha, na Inglaterra, de especialização, e eu me lembro bem quando eu estava indo para esse colégio, com uns 10 anos, meu pai tinha ido para a Alemanha e voltou com as fotos, tudo. Então eu acho que aquilo lá me impressionou. Sim. Ficou me impregnando dentro apaixonou. De mim. Né? Mas eu não consegui. Eu estudei alemão, fiz curso de alemão, fiz vestibular em alemão, porque eu queria ir para a Alemanha. Casou com uma quase alemã. Então, mas isso é depois. Na época lá, eu queria e eu não consegui o visto para entrar na Alemanha. Eu acabei fazendo faculdade mesmo em Gana. Mas o que aconteceu? Nesse período que entrei na faculdade, em Gana mesmo, para fazer engenharia química, eu tive um sonho. Aí foi um sonho, talvez uma visão. Eu vi uma mão estendida com uma folha, um papel escrito, entregando para mim, e ouvi Deus dizendo no meu espírito, não ouvi audível, já tive outras experiências, mas no meu espírito dizendo que era uma oferta de bolsa para um país, que eu ia estudar naquele país. Eu não consegui entender o que estava escrito. O alfabeto era... Como que eu diria, qual a palavra? O alfabeto era conhecido, né? A, B, C, D, porque tem outras línguas que o alfabeto é diferente, né? Que nem russo, que nem coreano, essas coisas. Então, eu sei que não era desses países, mas eu não conseguia discernir que lugar que é. Porque o alfabeto era conhecido, inglês, alemão, espanhol, francês, não sei o que, bem parecido ao alfabeto. E eu não consegui ler, entender o que estava escrito, porque eu já falava inglês, já falava alemão, né? E um pouquinho de francês por causa do colégio, escola,
os países vizinhos de Gana são todos franceses. Então, a gente aprende francês na escola também, aprende alemão na escola também. E aí tem as línguas africanas, as línguas de Gana, os idiomas. Então, eu sei que não era nenhum desses. E eu coloquei na prateleira. Eu nem achava que era algo de Deus. Eu coloquei na prateleira. 1 ano depois, teve golpe militar no país. Que vivemos uma época de muitos golpes. Era tão frequente que, dentro do próprio governo militar, se levantava outro e fazia golpe. Entendeu? Foi um período muito de trevas do país. E uma história muito, muito, muito forte no país, e que eu também, na minha casa, nós tivemos coisas muito fortes. E quando tiveram esse golpe militar, fecharam todos os colégios, todas as universidades, mais ainda as universidades, porque a força universitária era muito grande. Que estava cheia de golpes, nós não apoiamos mais, e eles eram influência comunista. Che Guevara, não sei o que, eles começaram até destruir um monte de coisa no país, e da cultura, de igreja, de evangelho, que o país é basicamente evangélico. Então, foi um confronto muito forte. E quem tinha voz para se fazer contra era a força universitária, o movimento universitário. Então, o que eles fizeram? Fecharam todas as universidades. Eram mantidos pelo governo. Enfraqueceu. Mantido pelo governo. Então, fecharam tudo, todo mundo foi para casa sem previsão de abertura. Acabou. E aí ficamos, num lado era sofrido, mas no outro lado, nós montamos nossos grupos e começamos cruzadas evangélicas, e fazendo na rua. A gente mergulhou mais ainda em Deus. Eu comecei a experimentar muito mais ainda. Só que nisso, depois de quase 1 ano, o país começou a quebrar. Começou a quebrar. Aí os universitários se propuseram a ajudar o governo. Então, nós formamos vários grupos de tarefas, trabalhos. Um grupo foram para trabalhar no hospital, os hospitais universitários vêm fazendo medicina, enfermagem, foram para trabalhar, dar 1 ano da sua vida ajudando o país. Outros foram para outro lugar, escolas, colégios. Eu dei aula um pouco numa escola, a escola onde minha mãe era professora, nós fomos lá ajudar. Mas eu caí num grupo que a nossa tarefa especial era, todo dia, segunda a sexta, íamos com ônibus, íamos para a praia, enchemos sacos de areia, trazíamos para o quartel principal do governo, do exército, que eles moravam dentro de lá, o presidente, militar, para levantar barricadas em volta, porque eles tinham medo de contragolpe. Então, meu grupo de tarefa era isso, especial. E a gente teve muitas situações que, se eu for contar, a gente não termina aqui. Aí, dentro disso, nesse processo estava acontecendo, meu pai foi trabalhar, ele trabalhava, na época, como se fosse na Anatel, do Brasil. Então, era a Anatel de Gana, e ele era responsável, com a equipe dele, da assistência técnica para as embaixadas na capital, para eles terem a comunicação deles com os países, Então, telecomunicações, ele era responsável com a equipe dele. Então, eles iam nas embaixadas para fazer assistência técnica. E ele, numa dessas embaixadas que ele foi, o embaixador chamou ele. Então, a gente tinha muito amizade, meu pai tinha muitos conhecidos das embaixadas. O embaixador da Itália chamou ele. Ele perguntou se ele tinha um filho na idade universitária. Ele disse, sim, então vamos fazer o seguinte, tem uma bolsa de estudos, eu quero dar para o seu filho, para ele estudar fora do país. Meu pai feliz, veio para casa, contou. Aí nós começamos a orar e Deus falou bem claramente a nós que não era. E aí eu lembrei do sonho, quase 1 ano e pouco depois daquele sonho. Eu lembrei do sonho. E aí Deus falou, não era a Itália. Falei, então tá bom, então não é. Passou 1 mês e pouco, ele volta para casa de novo, depois de ter feito uma assistência na Embaixada do Brasil, com a mesma proposta. Você tem filho na idade universitária? Porque o país estava tudo parado. Nós temos uma bolsa de estudos da ONU e nós queremos dar para seu filho, para ele estudar fora. E meu pai trouxe de novo, agora do Brasil, e a mesma coisa, a gente se anima, começamos a orar e Deus falou, mas não, é isso. Meu, que incrível. Em menos de 2 meses, eu estava com mala, passagem, tudo, eu estava no Brasil. Sem nunca ter ouvido uma palavra em português. Sozinho. Sozinho.
Meu pai comprou passagem, tudo, e nós viemos. Eu vim, sem falar nada em português, sem nunca ter falado nada em português. Eu tive poucos dias de ir na embaixada para ver alguns livros, mas não entendia nada. Aí que eu lembrei do sonho, entendeu? O alfabeto é conhecido, mas o que está escrito eu não entendia. Uau. Aí eu vim ao Brasil. Me mandaram para São Luís, Maranhão, onde eu ia fazer a faculdade. Chegando lá, federal, eu não falava nada, então o diretor, o reitor da universidade falava inglês, então eu tinha contato direto com ele. Ele falava inglês comigo e me colocaram no laboratório de linguística para aprender português. Sim. Então, eu fiquei 3 meses em São Luís, Maranhão, na Universidade Federal, aprendendo português, 6 horas por dia. Um laboratório com uma professora exclusiva só para mim, para poder fazer, para poder entrar em sala de aula. E aí foi assim que eu vim ao Brasil. Depois de 3 meses, é lá que eu tive uma experiência daquela lá, do dinheiro no bolso e tudo, porque eu cheguei e minha bolsa não vinha. A bolsa era um pacote completo. Sim. Hospedagem. Manutenção, hospedagem, tudo. Sim. Isso o país mandava? Era bolsa da ONU via o Brasil. Da ONU. Via o Brasil. Então, eu vinha da Itamaraty. Só que ninguém entendia por que a bolsa não chegava para mim. Entendeu? E a gente ia atrás, ninguém sabia o que estava acontecendo. Aí eu comecei a fazer contato com meus pais e com a embaixada do Brasil lá em Gana. Só que naquela época, cara, para você fazer um contato desse, você escreve uma carta, levava 2 semanas para chegar, e meus pais lerem e responder, levava outras 2 semanas para vir. Então, a carta leva 1 mês. Você vai telefonar, era orelhão, DDI, você tem que comprar ficha, você coloca ali, ligar para telefonista da Embratel e fazer conexão para lá. E meu pai trabalha com telefonia. Mas tem muita gente que não sabe nem o que você está falando disso. Né? Era complicado. E aí todo mundo chorando, meus pais não sabiam, nós perdemos nosso filho, não sei o que vai acontecer com ele. E eu aqui no Brasil não entendia. Sozinho. Quase que eu ia pegar a passagem de volta para ir voltar para o país. Deus, eu não estou entendendo, o Senhor me traz para cá para passar isso. Aí, depois de quase 2 meses sem receber nada, e eu tive um momento, uma semana que aí foi bem forte, todo mundo no como é que eles chamam lá, no pensionato da universidade, todo mundo foi para sua casa, outros estados, e era semana de saco cheio que tinha naquela época nas universidades, misturado com feriado prolongado. Então eu sei que deu uns 10 dias eu sozinho, sem comida, sem nada. E aí eu comecei a brigar com Deus, eu já ia chorar. E aí que eu tive a experiência de Deus falar comigo em voz audível, para pôr a mão no bolso, e estava lá. Deus criou dinheiro brasileiro que eu nunca tive. Eu só tinha dólares quando eu cheguei, gastei tudo em 2, 3 semanas. É gringo no país, você pegava a qualquer lugar, você tem que pegar táxi. Você pega lá, quanto que é? $20. Eu pagava. Eu não sabia. Eu não sabia, eu não tinha noção. E aí Deus criou o dinheiro, né, que era Cruzado Real, 84, né, do Diretas Já. Então, eu cheguei no Brasil no meio do Diretas Já, na mudança, né, e Deus criou moeda brasileira no meu bolso da calça, que era suficiente para me sustentar por 1 mês, e depois começou a vir minha bolsa, né, que foi um cara do Brasil que foi para a embaixada lá em Gana, para um adendo técnico, não era embaixador, mas foi trabalhar lá. E ele conheceu meu pai, porque meu pai foi fazer serviços lá, e falava do Brasil, que o filho dele estuda no Brasil. Conheceu meu pai e se tornou amigo. Ele era chamado Christian Stein, né? Alemão. que aí ele fez o contato aqui no Brasil, tudo, ia lá em casa, gostava de pimenta, meus pais faziam comida, ele comia de tudo, conheceu, e aí ele veio para o Brasil e conseguiu resolver. Quando ele chegou, e aí comecei a receber minha bolsa, e descobrimos que não tinha meu curso na Universidade Federal de Maranhão. Tinha Química Industrial e o meu era Engenharia Química. Então, ele conseguiu assistir para mudar, e aí eu fui transferido. Aí eu fui para São Paulo, para a USP. Quando eu cheguei na USP,
cheguei no meio do semestre, não podia começar, então fui fazer estágio no Instituto de Pesquisas Tecnológicas, e morei com outros estrangeiros, e a gente passou outras experiências com racismo, polícia bater na porta porque vizinho chamou, porque são tudo negro ali, deve estar correndo. A gente passou um monte de coisa. E lá me envolveu com muitas igrejas, então todo lugar onde eu ia, eu me envolvia com igreja, e Deus começou a fazer um monte de coisa. E depois se me transferiram para a Unicamp, em Campinas. Entendeu? Então, a minha chegada foi isso, isso é resumido, não contar detalhes. É um pacote de profético com mover, com uma experiência. E aí, depois de terminar e tudo, levou tempo um pouco mais do que o normal, porque não conseguiam me dar os créditos que eu já tinha lá na Universidade de Gana. Eu já estava no terceiro ano, segundo para terceiro ano, quando fecharam a faculdade. E eu queria, não, tem que ter 1000 créditos. Então, nós vamos dar... tive que ligar, mandar tudo de volta para Gana, traduzir lá tudo, autenticar, ver tudo. Tudo levava tempo. Sim. Eu perdi o semestre. Não fiz nada de estudo. Eu só fazia educação física e alguma coisa assim, para dizer que eu estou na faculdade. E aí o que eu fazia? Grupos de estudo bíblico. Eu estava na universidade, eu tinha tempo livre, fazia grupos aqui, evangelizava aqui, não sei o quê, na sala de aula com meus amigos. Todo mundo vinha para mim para aconselhar, para orar. Tarará. Então a gente começou um movimento na Unicamp. E aí, na cidade também, em Campinas, na igreja, eu tinha tempo, fazia um movimento, liderava os jovens. A gente ia... Então, num lado, Deus estava usando aquilo lá, e outro lado, eu estava sofrendo, fazendo o que eu vim para o Brasil fazer. Quando eu terminei, me formei, comecei a trabalhar, mas aí acabou meu visto. Eu entendi que eu não podia mais ficar no Brasil. Então, eu vou embora, acabou o visto de estudante, e eu nunca sonhei que eu vinha para o Brasil. Então, eu queria, ou eu vou para a Alemanha, ou eu vou para a Austrália, ou eu vou para algum outro lugar. Eu voltei para Gana. E lá eu comecei a trabalhar, fui contratado como engenheiro químico da Shell, e depois a própria embaixada brasileira me contratou para ser o conselheiro na área de tecnologia, não sei o que, entre Brasil e Gana, para as empresários, as indústrias. Tinha uma sala 4 vezes esse tamanho aqui, um carro da embaixada com um chofer e tudo. Meus pais super felizes. Nós começamos a começar uma igreja com meu amigo de infância, que já veio várias vezes aqui no Brasil, Ebenezer. Ele também tinha ido para a Inglaterra, quando fechou tudo. Eu fui o primeiro do grupo, mas muitos do grupo começaram também a ir para outros países. E ele tinha acabado de voltar, casou-se e começamos um grupo familiar na casa dele. Eu e ele. Estava começando, que é a igreja que eu e ele pastoreia. E aí Deus começou a falar na sala da embaixada, aqui não é teu lugar, aqui não é teu lugar, aqui não é teu lugar. Eu fui resistindo um mês. Depois, então Deus, vamos resolver isso. E peguei uma folha, você vai voltar para o Brasil. Risquei a folha, prós e cons. O que é a favor de vir ao Brasil, o que é contra. No contra, encheu. A favor, tinha só 2 coisinhas. Meu Deus, como que eu volto para o Brasil? Se está tudo legal aqui, eu já me despedi. Deus disse, não, você vai voltar para o Brasil, não como engenheiro, nenhuma igreja te convida, nenhuma igreja está te enviando, eu estou te enviando. Uau! Falei, então você vai ter que convencer meus pais. Já que você está enviando, né? Sim. E aí ficou ali, de repente, um dia meus pais me chamaram, precisamos conversar. Nós estamos vendo que você não está encaixando aqui. Não está encaixando em casa. Dentro desse momento todo, na embaixada. Estamos vendo que alguma coisa está fora. Você não está se encaixando no país, está encaixando. Falei, pois é, Deus está me dizendo que aqui não é meu lugar. Então, o que você vai fazer? Eu vou precisar voltar para o Brasil. O que você vai fazer lá? Eu estou abandonando tudo, Deus está me enviando e eu vou. Uau. E aí eles oraram comigo, me abençoaram, de volta para o aeroporto, para voltar para o Brasil. Voltei para casa onde eu morei, a senhora que cuidou de mim, o meu grupo que eu tinha, dos jovens que eu tinha, que me discipulava, Luciano, Subirá e muitos outros. E aí começamos o ministério, tempo integral. Silas me emprestou um apartamento dele, chiquésimo. Era o primeiro prédio de elevador panorâmico de Campinas. Uau. O bairro mais chique de Campinas. Só morava Chitãozinho, Chororó, Careca, não sei o que, o Silas, que ele tinha acabado de comprar. Ele não viveu dentro, não morou dentro, tudo só você que morou dentro. Tudo mobiliado.
Ele tinha acabado naquela semana assinar contrato para ir jogar na Sampdoria. E aí ele me encontrou na rua. O que você está fazendo aqui? Estou de volta ao Brasil. E onde você está? Cara, que bom te ver. Eu estou precisando. Você tem tempo? Você quer morar lá no meu apartamento para mim? Eu estou precisando de alguém ficar lá. É para já. Pega a chave com minha irmã. Ele nem me levou. Peguei com a irmã porque ele foi embora. Ele foi embora com a família para jogar na Itália. Eu morei lá no apartamento quase um ano. Ali se tornou nosso quartel-general para o ministério itinerante que a gente foi iniciar. E morava ali, os pessoal olhavam para mim, descia do ônibus, subia no elevador panorâmica. A pessoa descer do ônibus, subir. Deve ser alguém que vem fazer um serviço, um trabalho, mas aí todo dia está morando ali. Era muito forte. Então, essas coisas que foram acontecendo. Que foram se tornando a base hoje do que a gente tem pisado em cima, né? Porque essas histórias fazem com que nós agora caminhemos sobre essas histórias. Porque Deus, eu acredito que Ele vai criando essas estruturas por meio da vida daqueles que entregaram uma vida integral, com uma ideia integral, né? Eu não venho desse lar, né, evangélico, mas hoje eu sou muito grato pela Amém. tua vida, pela vida do pastor Evaldo, pela vida da pastora Esther, por poder viver e desfrutar disso, né? E como que pastor Esther, estar sobre esta plataforma agora, dando continuidade a essa geração do pastor Evaldo? Porque hoje você vem como a pastora dos jovens, vem se posicionando na igreja, né, dedicada com tempo integral, uma vida totalmente voltada para o povo, para as vidas que estão chegando, né, muitas vezes feridas, muitas vezes quebradas. Como que é caminhar sobre esta plataforma? É um privilégio, mas eu entendo também que é uma responsabilidade enorme. Tanto com relação a tudo que Deus já construiu na vida do meu pai e vai construir ainda, porque eu creio que ele ainda tem Sim. anos de ministério, Sim. né? Então eu creio que ainda tem muitas coisas que Deus ainda vai fazer, mas também a responsabilidade diante de Deus, né? Ele está confiando suas ovelhas a nós, e eu creio que é óbvio que é um privilégio, mas eu entendo em temor o que é estar neste lugar, assim, de continuar aquilo que ele está fazendo, né? A gente estava conversando ali, né, sobre esse tempo que cada vez vai piorar e tudo mais. Eu creio que a igreja tem um papel crucial para esse tempo, né? E como pastores, nós temos um papel crucial para esse tempo, né? De levar o povo a realmente crescer, amadurecer e viver tudo aquilo que Deus tem, né, para esse tempo, né? E para mim, sempre quando as coisas começam a apertar e começa a ficar mais difícil, é o tempo da igreja brilhar. É o tempo da igreja manifestar o reino de Deus, é o tempo de começar a realmente viver isso de forma plena. E eu creio que o nosso papel é impulsionar a igreja para isso, para que cada um exerça a sua função, cada um venha viver a plenitude do reino de Deus. Então, para mim, a palavra que mais resume isso é a responsabilidade de viver e realmente exercer não as nossas ideias, não ideias humanas, mas aquilo que Deus tem para esse tempo, né? E para mim esse discipular as nações é uma responsabilidade, né? Muito Vendo o pastor falar, eu vejo muitas pessoas passando pela vida do pastor, muitas pessoas recebendo essa mensagem do Senhor, perseverando nas coisas, porque são testemunhos desses que incendeiam o nosso coração, né? Eu vim para um discipulado com o pastor e eu sou bem enérgico, o pessoal me conhece, né? Eu estava assim muito chateado com algumas coisas, sentindo dor por algumas coisas, né? E aí sentei e falei, não, mas aqui está tudo errado e tal, estou sofrendo por causa disso. E o pastor Evaldo, com muita sabedoria, ele olhou para mim e falou assim, está tudo bem. Você pode caminhar por essa tua dor e sentir essa dor, e isso é normal e você deve passar por isso. Mas eu posso te convidar para caminhar aqui nessa plataforma onde eu estou aqui. Ele falou desse jeito, você pode caminhar aqui. E nessa daqui é só esperar em Deus e acalmar o coração. E, bom, como o pessoal me conhece, a minha primeira resposta foi assim, pastor, mas você tem 40 anos de ministério, né?
E aí ele olhou para mim e falou, e é por isso que eu posso te convidar a estar aqui do meu lado. Bom, resumindo, não falei mais nada, né? Preferi aguardar em Deus e parar com as minhas dores, né? E eu vejo que há uma necessidade muito grande das nações serem discipuladas. Para aguardar em Deus, guardar o coração, guardar os nossos olhos, guardar os nossos ouvidos nos dias de hoje, para aquilo que Deus quer direcionar. E olhando para o pastor Harold, a gente vê essa ação muito forte de Deus por meio da tua vida. Deixa eu só... que a gente está te chamando de pastor, né? Mas é nítido que Deus te levantou como um profeta, né? E até pegando isso que você está falando, eu entendo que esse é um tempo onde Deus vai te usar muito como profeta, né? E eu não creio que você era profeta até aqui. Eu creio que Deus está te levando para um novo tempo nisso, né? E você contou um pouco sobre o seu início de caminhada. Como hoje é para você ser profeta para essa hora? Certo. A gente usa o termo pastor, que é bem genérico, né? É bem genérico, não necessariamente o dom ministerial. Sim. A gente é mais como você reconhecimento ordenado, de função, estabelecido, né? E todo mundo é chamado pastor. E aí depois, algum tempo para cá, começou a ter algumas diferenciação. Uns estão sendo chamados apóstolos, outros estão sendo chamando mestres, outros estão sendo chamados profetas, né? E isso é legal, mas às vezes a gente fica com pulga atrás da orelha, porque tem algumas complicações envolvidas e algumas pessoas não estão numa esfera que não é de verdade. E fica. Mas na realidade, para mim, Deus me chamou. Eu creio que aquilo que Deus me colocou dentro de mim é um ministério, um serviço mais apostólico. Sim. E que o apostólico ele abrange os outros ministérios. Então, em alguns momentos, vai ser necessário você fluir naquilo. Sim. Né? Então, eu vejo vários momentos da minha vida que eu fluí no ensino. Sim. E aí as pessoas chamam, é mestre. E eu ficava quieto. E muitas vezes eu fluí no evangelista. Sim. Eu fiz muito evangelismo, né? Em Campinas e outros lugares. A gente experimentou cruzadas e tudo, né? E depois, quando a gente começou a mover a itinerância, era avivamento e tudo aquilo lá, Deus nos falou que Ele ia nos parar para a gente aprender a pastorear. Sim. Então, esse foi o propósito que Deus falou no meu coração. Sim. E a maneira de Deus nos parar, porque a gente estava voando muito forte. E a gente sofreu um acidente de carro, que o Luciano escreve no primeiro livro dele. Né? Ele conta a história, que estávamos viajando, mudando de Campinas para morar em Curitiba. Sim. E nós sofremos um acidente de carro e temos que parar com tudo, perdemos tudo, agenda, tudo, cancelamos tudo. E nessa época que aí nós tivemos que ir para Guarapuava para começar a pastorear. E agora o que eu entendo que Deus está me trazendo de volta para esse de ministério apostólico mesmo, mas de uma forma diferente. Né? Não de eu em si, eu plantar igrejas, né? Mas a gente vê exemplos no Novo Testamento e Atos, algumas coisas não era necessariamente plantar igrejas, mas tocar pessoas e liberar elas para o chamado de Deus. E isso caminha muito com o profético. Sim. Então, por exemplo, Paulo, ele mesmo reconhecia isso, que Deus chamou ele para ser apóstolo e mestre. Ele fala em algumas das cartas dele, então apóstolo e mestre. E Barnabé era um apóstolo e profeta. Sim. Ao ponto que em alguns lugares onde eles iam, as pessoas ímpios chamavam Barnabé de Deus e Paulo o seu mensageiro. Porque Paulo que ensinava tudo e Barnabé fluía no profético. Sim. Em Antioquia, quando começou, a Bíblia diz que havia alguns profetas e mestres que estavam reunidos em Deus. Então, eles faziam parte dessa equipe de profetas e mestres, né? Então, Barnabé, Paulo, e eles continuam, mesmo que eles começaram a fluir no apostólico, porque Deus enviou com uma missão apostólica, eles fluíam também como profeta e como mestre, ao ponto que Paulo pôde escrever metade do Novo Testamento, que ele era mestre de cada coisa que ele escreveu.
eu fluo no mestre, no ensino também, sim, mas às vezes misturo. Sim. Misturo com o profético, misturo com... por causa do veio apostólico. Sim. E eu vejo que depois de alguns anos para cá, Deus tem me impulsionado a exercer um pouco mais o profético, a nível de cidades, a nível de igrejas, a nível de nações. Então, tem sido algo assim, de crescente. Sim. Mas, juntamente com isso, vai, dependendo do lugar, vou fluindo um pouco no ensino, sim, estruturar algumas coisas, vou fluir um pouquinho. Se precisar, a gente entra no evangelístico. Sim. E se precisar, a gente agora, com a bagagem que a gente tem, entra no pastoral, né, e lidar com pastores e cuidar e sim, tudo aquilo. Mas tem tido um ênfase um pouco mais, a nível do Brasil, no profético. Né? Então, algumas coisas a nível de nação, algumas coisas a nível de cidades, a nível de igrejas locais, que Deus tem trazido algo no meu coração, quando libero lá, muda a atmosfera, muda a história, muda, porque a minha caminhada, a minha trajetória, a minha história, sim, a gente experimentou muito forte esse profético, né? De mudar destino, de sim, mudar a história, sim, de mudar o que está acontecendo sim, naquela região, e isso é muito forte. Sim. E eu concordo com você, então eu vejo isso acontecendo. Né? E na época, na faculdade, lá em Gana, na universidade, teve um momento que eu tive uma experiência com Deus, sozinho. Eu estava orando, morando no campus, estava orando no porão do auditório principal da Universidade de Ciências Tecnológicas. Bem às tardes, eu ia lá para orar sozinho. E é tudo escuro lá embaixo. Então, eu descia a escada e ia lá embaixo. Sim. E eu cresci aprendendo a orar alto e gritar e pular e gritar. Essa era a nossa escola, a gente orava. Então, as pessoas se assustavam com o barulho, descia lá, mas tudo escuro, eu brinco que só vinham os canjica, as par de dentes, canjica, e saíam correndo. Tudo escuro lá, saíam correndo. E eu tive uma experiência lá, foi a primeira vez que eu caí debaixo da unção. Deus me visitou, fui jogado uns 3 metros. E Deus falou comigo em voz audível. Aí Ele confirmou o chamado na minha vida. Que Ele ia me levantar para isso, para aquilo, para isso, e que a caminhada minha ia ser como uma escada. Então, já passar de nível para outro. Alguns níveis iam ficar um tempo, sem poder mensurar, parado. E outros níveis iam ser rapidinho, você passa a subir do outro nível. Né? E que o que ia influenciar isso seria a minha fidelidade, seria a minha humildade, e seria exercer a fé, acreditar que Ele está comigo, e me manter firme nele. E eu vi isso acontecer, várias promessas que Deus me fez naquele porão já se cumpriram. Isso foi antes daquele sonho de estudar sim, no Brasil. Né? E aqui vários também já aconteceram, e tem alguns que ainda vão acontecer. Dentro disso, é uma abrangência um pouco maior para nações. Sim. Então, a gente está orando, buscando Deus como que vai acontecer. Eu não sei como que vai, se vai vir uma folha, não sei o quê, eu não sei como que vai ser, mas eu creio que é para impactar algumas nações. E uma delas que eu tive acesso é no Canadá, alguns grupos, e na Alemanha, por isso que tem muito a ver com a Alemanha. Ao longo tem essa história da sim, Alemanha. Ao longo da minha vida, acabei me casando com descendentes de alemães, me envolver com família alemã. No Guarapuava, mesmo quando Deus nos levou lá, tem uma colônia forte sim, de alemães. E hoje eu estou no Curitiba, estou participando de uma igreja, os pastores são alemães, a turma está tudo alemão, e minha volta é sempre alemã. Meus filhos, Andrew trabalha numa empresa que são alemães, a Tupi. Minha filha trabalha na Roche do Brasil, que é alemã, implantado no Brasil. Então, a gente vive assim, toda hora a Alemanha. Tentando entender ainda o que está sendo gerado. Até teve gente que achou que, quando transicionamos a igreja, eu estava mudando para morar na Alemanha. Falei, não, Deus não me falou que eu ia mudar para morar lá, mas eu tenho acesso lá. Então, eu trabalho muito com alemães. Menonitas, no Paraguai, no Chaco, vou lá, a gente ministra, e muito. Eu creio que esse é o veio profético que vai atingir nações. Vai atingir nações. Mas
por enquanto, estamos na nação brasileira aqui. E Deus tem nos dado o privilégio de ver algumas coisas acontecer em alguns lugares, algumas igrejas, algumas comunidades serem influenciadas pela liberação profética, algumas pessoas entrarem no chamado, no ministério, no destino, pela liberação profética na vida deles. E eu prezo muito isso, porque isso foi desde minha adolescência, né? Desde a minha adolescência. A gente teve coisas que é forte, bem forte. A minha adolescência, a juventude foi muito forte. Que marcaram quem você é hoje. Sim, marcaram. Eu queria a gente agora partir para o momento final desse tempo, né? E com certeza o pastor Harold está convidado a gente ter mais um tempo, porque tem muito assunto ainda para a gente explorar e poder conversar. Esse tempo de mesa aqui, a gente poderia ficar aqui até... Pois é, por isso que eu falei para você, você veio me buscar no hotel, eu falei, se me deixar falar, eu vou falar. É que nem abrir as gavetas e começar a puxar um monte de coisa, tem muita gaveta aí, 50 anos de gaveta. Mas assim, a gente já está com a expectativa dos seus livros que você vai escrever, né? E a gente espera aí que a gente possa estar, como comunidade, como igreja, fazendo parte dessa tua história. O pastor Evaldo me intimou e quer que a Siloé faça isso, né? Vai se estruturar para lançar, editar, editorias. São 2 livros que eu tenho guardado há muitos anos. Eu não tenho inspiração para escrever livros, eu tenho inspiração para ensinar, para mover-me, então é muito difícil, mas eu consegui fazer esses 2, e um é sobre sonhos, numa perspectiva bem diferente, e outro é sobre o coração de Caleb. O coração de Caleb, já queremos, que é muito forte, e tem outros que estão na fornalha. Tem vários outros que estão na fornalha, séries que eu já ministrei, que eu quero recuperar e fazer isso. E conte com a gente, pastor, para a gente estar fazendo parte disso tudo. Queremos ajudar, sim, queremos participar, sim. Deixa eu contar uma experiência, que a gente entrar no profético. Nessa época que teve golpe militar no país, e que isso veio assim, né? Eu não tive uma experiência com aqueles sacos de areia ali. Eu, particularmente, tive uma experiência muito forte. Eu fui preso, muita coisa aconteceu no quartel dos militares, sei lá, porque eles entenderam que eu estava confrontando todo o sistema militar e eu fui preso. Mas não é isso que eu vou contar, isso outra hora. Mas o que eu queria contar, uma vez a gente estava numa das universidades, né, na cidade, na capital mesmo, chamada Universidade de Accra, né? E nosso grupo, nós estávamos no bosque, né, floresta, mata virgem, pessoal que faz biologia, ambiente, não sei o que, estudavam ali, né? E a gente ia lá para orar. A gente abriu muito trilha ali, que andar, e ficava lá o dia inteiro, oração, jejum, oração, equipe preparando para as cruzadas, porque às vezes estava tudo fechado, então a gente só vivia isso. E eu lembro que estávamos orando pelo país, estávamos orando pelo governo, estávamos orando pelo presidente, ele se chamava, já faleceu-se 2 anos atrás, Jerry John Rawlings, e a gente orava por ele, porque ele era muito carismático. De alguma forma, o país precisava, porque havia muita corrupção, mas de outra forma eles estavam muito ligados a Cuba e não sei o quê, e perseguindo as igrejas, e tudo. A gente estava orando por ele, a equipe toda, estávamos orando. De repente, entra esses tanques de guerra, né, que o pessoal fica dentro, que abre a tampa ali, fica dentro com um canhão ali, tanque de guerra. Entra o tanque de guerra na floresta e vem parar onde nós estávamos. Todo mundo assustado. Descobriram a gente, vamos ser presos. Alguém dedou a gente. Meu pai. Não podia estar ali na universidade, no campus, né? E abre ali o presidente. Dentro do tanque. Ele era militar. Sim. O que vocês estão fazendo aqui? Nós estávamos orando pelo Senhor. Então me conta o que vocês querem me contar. E ele sentado no tanque. E a gente pregou Jesus para ele. Uau! É algo muito forte. Ele agradeceu, entrou e foi embora. E as coisas começaram a mudar no país. Meu! Que incrível! É algo assim,
inusitada, assim, não tem como explicar. Como que ele chega lá? É difícil até para a gente pensar a cena toda. Era algo assim, a gente ficou assustado. A gente está assustado. Não foi algo só eu, ele está inventando, mas o grupo todo estava lá, nós estávamos orando, preparando para uma cruzada. E a gente entrava lá para orar, a gente passou o dia inteiro lá. E aí daqui a pouco entra aquele tanque militar, entra lá e abrindo clareira. Aí parou na nossa frente o canhão e a gente, meu Deus, nós estamos fritos aqui. Aí abre ali, levanta-se. Né? Uau. Jerry John Rollins. Em pessoa. Querendo ouvir o que nós temos para dizer. Uau. E a partir da mensagem do Senhor, as coisas começam a mudar. Quando você vê Deus já naquela que nos... Que ano é isso, pastor? Foi antes de eu vir para o Brasil. Eu creio que foi em 82, 83, mais ou menos. Eu vim ao Brasil em 84. Então, foi nessa época. Nesse processo. Bem no começo do golpe militar e todo aquele processo. Aí da prisão conto outra história. Depois. Claro, já está convidado já. Mas que também teve repercussões nacional. Então, você sabia que Deus estava nos preparando, não só eu, mas a minha turma grupo. Ali, a gente começou a influenciar muito. E daquele grupo saíram quase todos pastores espalhados nas nações. Uau. Tem no Canadá, na Dinamarca, não sei aonde, na Grécia, na Suécia, na Austrália. Você ainda tem contato com eles? Eu tenho contato com alguns. Com outros perdi contato. Mas muitos deles se tornaram pastores com igrejas grandes, espalhados pelo mundo, no país. Que incrível. E nós estamos aqui no Brasil. É isso aí. Eu queria finalizar, até abrir esse espaço para você, pastor Esther, para que você, a pastora Esther, ela tem se movido no profético e Deus tem abençoado a nossa vida por meio da vida dela. E eu queria que, se você pudesse trazer uma palavra ou uma mensagem, uma frase, com uma visão para os dias de hoje. E aí, finalizando com o pastor também, trazendo essa mensagem, essa visão profética para os dias de hoje, para a gente finalizar esse tempo aqui, que eu acho que é aquilo que eu falei, a gente pode ficar muito tempo, a minha vontade é de ficar aqui muito tempo ainda, porque as coisas incríveis que Deus faz por meio da vida de homens como você, eu particularmente eu não me canso de escutar. Eu não falo, mas se cutucar eu falo. São coisas que eu já tive tantas vezes aqui que eu nunca contei. A gente pode marcar várias vezes. Eu estou tentando. Tem tanta coisa. Que a minha cabeça ainda está tentando pensar no tanque ainda de guerra. Mas, pastora, uma mensagem, uma palavra, uma frase profética para os dias de hoje que você tem visto no mover de Deus. Eu creio que nós, e eu creio que isso mundialmente, nós estamos à porta... É que eu acho que se desgastou-se a palavra, mas eu creio que nós estamos à porta de um avivamento e, para mim, é manifestação do reino de Deus para esse tempo, sabe? Eu vejo a igreja no mundo se levantando para este lugar e eu nunca vi uma unidade na igreja como nos dias de hoje, de pastores que deixaram de competir entre si. Amém, e Deus está quebrando algumas coisas que, historicamente, né, o pastor sabe mais do que eu, não acontecia, né? Eu vejo que Deus hoje ele está fazendo um movimento diferente na igreja, né? Não é numa igreja, não é com uma pessoa, mas a igreja de Cristo está passando por um tempo diferente. Eu creio que é porque também o mundo hoje está numa escuridão, então a luz brilha muito mais, né? Então eu creio que hoje é um tempo onde Deus está levantando a igreja para isso, sabe? De realmente manifestar o reino de Deus na terra. E é tempo de nos posicionarmos mesmo como luzeiros. Amém. Eu diria assim, desde a virada, né? A virada do século para 2020, né? Eu realmente, há muitos anos, já Deus me traz algo específico cada ano. Né? Mas dessa virada do século tem sido algo muito mais forte. Aí que eu trouxe a palavra shift, né? Na virada do século.
Então, eu tenho dentro de mim que temos uma década que Deus está fazendo e vai fazer coisas tremendas. Amém. E uma década que o mundo também vai mexer em muita coisa, que é a palavra shift. Né? Então, depois que liberei aquela palavra, que eu creio que outros também, em outros lugares no mundo também usaram outros termos, mas alguns até eu assisti depois, estão no mesmo espírito. As coisas começaram, aí desandou, entrou a pandemia e tudo começou a mudar e estamos ainda mudando, né? Se não fosse a pandemia, não estaríamos fazendo podcast, essas coisas. Então, está tendo um shift muito forte no mundo inteiro e, para mim, não se restringe só a 2020. É uma década. Sim. Dentro disso, ano passado, Deus me falou de next level. Eu uso os termos em inglês assim, para ficar bonito, né? Deus não usou esse termo, né? Mas que a igreja precisa ir para um nível acima, um próximo nível. Né? E eu vejo que isso está acontecendo com algumas igrejas. Estamos começando a entender, nós estamos, ministérios, começando a entender que nós temos que sair do nível que estamos e entrar num outro nível. Né? De comunhão, de unidade, de relacionamento, de parar de brigar e de enxergar do mundo de forma diferente, em outro nível. Então, esse é o next level. Para esse ano, Deus me falou de uma unção fresca que Deus quer. E se Deus permitir, amanhã no culto, pela manhã, eu vou falar sobre essa unção fresca. E eu quero liberar sobre a vida de vocês, quero liberar sobre a igreja, né? Uma unção fresca para os tempos que estamos vivendo, que eu creio que Deus quer liberar uma unção e já está liberando essa unção para que a igreja consiga realizar o propósito de Deus, não na força humana, mas pelo Espírito Santo, para o tempo que vivemos e para o que está por vir ainda. Amém. E quando Deus falou isso, Ele comparou com a pandemia. Ele diz, vai acontecer como a pandemia, em vários lugares. Mesmo tempo, intensidades diferentes, a pandemia foi se espalhando. Você não precisa ir em tal lugar para ver. Acontece. Então, Deus não vai precisar ir em tal lugar para ver o avivamento está acontecendo, ela vai acontecer em vários lugares no mundo. É pulverizado, né? Justamente, porque há alguns anos atrás, alguns avivamentos era assim, a gente ia tudo para Toronto para ver, a gente ia tudo para tal lugar local para ver, mas o que Deus colocou no meu coração, o que Ele vai fazer, vai pipocando em um monte de lugares, grupos pequenos, grupos, grande igreja pequena, um grupo familiar na casa, experimentando a mesma coisa na escola, vai acontecer que nem a pandemia, que nem o Covid. Ele diz que vai ser no natural. Primeira carta aos Coríntios, Paulo diz isso, primeiro no natural e segundo no espiritual. No natural nós tivemos esse Covid, essa pandemia espalhando, gerando medo, gerando tudo, e ainda está com seus variantes. E no espiritual haverá uma unção nova, fresca, que vai começar a ter algo se espalhando pelo mundo. Níveis diferentes, intensidades diferentes, lugares diferentes ao mesmo tempo. E eu creio que nós estamos inseridos nisso. Eu creio que a Siloé está inserida nisso. Creio que Joinville está inserido nisso. E você que está assistindo está inserido nisso. Deus quer fazer com você também. E nós queremos estar, se Deus permitir, amanhã de manhã no culto vai ser um pouco diferente. Eu quero fluir nisso e liberar sobre a igreja. Muito bom. Obrigado, pastor Harold, por compartilhar todas essas experiências, por trazer para nós essa base de geração que você pôde caminhar, essas histórias que ainda a gente vai ter que diluir, entender. Nós queremos mesmo nesse tempo do derramar do Espírito e clamamos, oramos por isso também, queremos ver mesmo esse mover do Espírito de Deus sendo derramado nas nações, partindo de pequenos ou grandes, a gente recebe isso e somos gratos por você estar aqui, podendo compartilhar isso com a gente. Deus permitiu esse momento da gente poder registrar, da gente poder deixar isso guardado para que outras gerações ainda possam escutar e ver isso, que são palavras, é um testemunho poderoso na mão de Deus. Amém. Obrigado, pastor Esther. A gente fecha esse podcast aqui da comunidade Siloé, sendo muito grato a você, a tua vida, a tua família, e felizes por você estar aqui pertinho. A gente volta, né?
para falar dos livros, a gente volta para falar de... Qualquer assunto. Vocês continuar a conversa. Continuar essa conversa. Gosto de comunhão, gosto de relacionamento. Nós vamos sair daqui dessa vez e vamos tomar café e vamos continuar. Continuar a conversa. Aí eu vou contar da prisão ali. Mas que legal. Que bom. Muito quero agradecer pelo privilégio também. Essa é a primeira que eu estou tendo, como eu falei no começo. Eu nunca tive. Eu tive com um irmão lá em Campinas, que ele me convidou, mas eu e ele colocou ali, fui me entrevistando, mas não era assim um podcast, uma coisa que ele faz no Instagram dele, e algumas lives que a gente aprendeu a fazer, mas um podcast assim, essa é a primeira que eu estou tendo e está sendo bem legal. Desculpe se eu falei demais, mas gosto muito de estar com vocês. Eu quero agradecer o Ivaldo Anana e pela confiança, né? E o Raul, top. Muito bom estar com você. E Esther também, né? Amamos muito você e sua casa. E daquilo que precisarem, estamos aqui para ajudar. Temos a Lifeway aqui na cidade também, que eu tenho ajudado eles. São filhos na fé. E a gente cobre a vida deles, o Theo e a Larissa, né? E tem sido muito especial poder estar aqui em Joinville. São grandes amigos nossos também. Obrigado, então a gente fica por aqui, a gente vai continuar no café agora esse assunto e fica aqui o nosso convite para estar retornando com a gente. Tudo certinho, Deus abençoe, tamo junto, galera.